Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Neste domingo, dia 7 de agosto de 2022, damos início ao programa Espiritismo e Vida em sua série Encontros com a Paz. Quando fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, e também com a colaboração espiritual do Espírito de Emmanuel, que dita, então, o livro ao querido Chico. Hoje vamos adentrar ao capítulo número 40, depois de 2 semanas aí de descanso em nossa série dominical. Voltamos hoje para este segundo semestre, realizando a continuidade do estudo deste livro, tão importante como tantos outros que fazem parte da grande biblioteca espírita que temos em nosso país e no mundo, graças ao nosso querido Chico, ao Divaldo e a tantos outros médiuns e espíritos colaboradores. Como eu disse, nós vamos hoje iniciar o capítulo 40, que tem como título Em Preparação. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10, que diz o seguinte: Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Muito bonito, hein? Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10, é o capítulo 40 do livro Pão Nosso, que tem como título Em Preparação. E Emmanuel, como que faz para nós, não uma dissertação a respeito do tema, mas ele faz como se fosse uma poesia falando a respeito desta passagem de Paulo na sua carta aos Hebreus, e relacionada, é claro, a este título, Em Preparação. E Emmanuel diz assim: traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideias, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Olha que bonita esta mensagem do nosso querido Emmanuel, como que em forma de poesia, no capítulo 40, Em Preparação. E Emmanuel nos deixa aí de uma maneira muito clara para todos nós, que a primeira parte da responsabilidade dos espíritos que trabalharam com Kardec na codificação da doutrina espírita era
resgatar o contato do homem com Deus. Resgatar o contato do homem com Deus. Para que novamente, agora, numa outra oportunidade, o homem encarnado na Terra pudesse novamente reviver, através deste contato com Deus, todos os ensinamentos trazidos pelo Evangelho de Jesus. De todas as formas, de todas as maneiras, em todas as partes e em todos os continentes, o Evangelho seria levado novamente ao coração de todas as pessoas. Claro que neste primeiro momento, ainda nós conseguimos ver, ao longo da história, a grande dificuldade que os espíritos de luz encontraram para novamente espalhar o ensinamento do Evangelho de Jesus no coração dos homens. As guerras, a Inquisição, as injustiças sociais e humanas, todas elas foram enormes bloqueios para que os espíritos não tivessem acesso ao coração de todos nós. Ainda nos dias atuais, mesmo depois da codificação da doutrina espírita, encontramos em grande parte da humanidade uma resistência muito forte com relação à questão do Evangelho. Aqueles que não acreditam, aqueles que não aceitam, aqueles que não seguem, aqueles que não cumprem. E por essas razões, a humanidade em si, na sua grande maioria, continua atravessando profundas e graves tempestades, não só na questão material, mas também na questão emocional e moral. Justamente por não nos abrirmos à aceitação de que realmente Jesus é este modelo único para as nossas vidas. E que todos os ensinamentos deixados pelo seu Evangelho são para nós, são para todos nós, o guia de conduta para a nossa vida cotidiana. Mas Emmanuel nos alerta, na segunda parte deste seu pequeno poema, uma segunda etapa da qual todos nós já estamos vivendo e da qual toda a humanidade também viverá, que é justamente colocar no íntimo dos nossos pensamentos e na intimidade do nosso coração Jesus e o seu Evangelho como marcas registradas de nós mesmos, mediante os nossos pensamentos, palavras, sentimentos e ações de cada dia. Ele diz no final: se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia, exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra.
e pelos próprios ensinamentos que a codificação nos oferece, que a doutrina espírita nos mostra, o amadurecimento interior e evangélico, moral, psicológico, emocional, é individual. Quando nos permitimos aceitar o Evangelho de Jesus, como eu disse anteriormente, como nosso guia de conduta, e quando aceitamos verdadeiramente Jesus como nosso modelo único aqui na Terra, conseguimos então dar o primeiro passo na nossa caminhada. E começamos então a nos direcionar para a segunda fase, que talvez seja tão importante quanto a primeira, que é nos tornarmos exemplos vivos aqui na Terra de quem foi Jesus e do conteúdo do seu Evangelho. Sabemos, é claro, que mediante as circunstâncias que a vida nos apresenta atualmente, as inúmeras distorções existentes nos pensamentos, sentimentos, palavras e ações de cada pessoa, os interesses ainda que giram em torno do ser humano e da vida material, muitos desses interesses entranhados no orgulho e na vaidade do ser humano, no seu egoísmo sem fim, sabemos perfeitamente que não é individualmente uma tarefa fácil e simples. Pede de cada um de nós renúncia e resignação. Pede de cada um de nós compreensão e entendimento para a tarefa que nos cabe. Pede individualmente de mim, de você, de todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, uma mudança radical no dia a dia da nossa existência. Essa lição, de maneira nenhuma, nos leva a entender e a compreender que, através desta mudança, nos tornaremos santificados, melhores do que os outros. De maneira alguma. Significa, assim, dizer que nós aceitamos, compreendemos e passamos a colocar em prática o nosso guia e o nosso modelo. E com isso passamos a dar à nossa vida uma condição completamente diferente daquela que até então vínhamos realizando. E a partir daí, vamos atenuando, vamos melhorando, vamos modificando e vamos acertando as nossas contas conosco mesmo, com os demais espíritos e almas que nos acompanham e com a vida, tornando-nos espíritos com mais luz e menos sombra. Entender e aceitar que Jesus é o nosso grande modelo, entender e aceitar que o Evangelho é o nosso guia de vida, é realmente um trabalho íntimo e pessoal, onde nos desfazemos de tudo aquilo que não nos é importante e essencial na vida material.
E aí, novamente, nos lembramos de Paulo em outra passagem, quando ele nos fala: vivo no mundo, mas não sou do mundo. Sim, vivo no mundo e me utilizo de tudo aquilo que o mundo pode me proporcionar de bom e de melhor, para que eu possa trabalhar, para que eu possa crescer, para que eu possa aumentar a minha intelectualidade, para que eu possa melhorar a minha espiritualidade, para que eu possa melhorar a minha condição moral, mas eu sei perfeitamente que aquilo que vou levar é única e exclusivamente aquilo que fica impregnado em mim, espírito imortal. Porque o restante, aquilo que é material, aquilo que é palpável para as nossas mãos, fica. E como o corpo, um dia se desfaz com a vida. Então, nós estamos, sim, como diz Emmanuel em seu título, em preparação. Devemos nos cobrar, nos exigir, mas não devemos nos martirizar por isso. Entender que temos limitações, entender que temos ainda erros, entender que temos ainda, talvez, momentos difíceis a serem transpassados ao longo do caminho, mas nunca esquecer que também trazemos de vidas anteriores e talvez até desta própria vida, virtudes incontáveis, que quando acessadas por nós e colocadas a serviço de nós mesmos, elas se tornam ferramentas de trabalho para nós e para aqueles que nos acompanham. Estamos, sim, em preparação. Já foi, com certeza, mostrado a nós o modelo e o guia. E agora estamos naquela fase intermediária de verdadeiramente aceitar o modelo e o guia. E para sairmos desta fase intermediária e partirmos para a segunda e última fase, é necessário que nós abdiquemos de algumas coisas da vida material, entendendo que somos espíritos e não matéria. E sendo espíritos, o modelo e o guia são, com certeza, as únicas, definitivas ferramentas de que necessitamos para a luz e para a evolução. Então fica aí a nossa mensagem de hoje, capítulo 40 do livro Pão Nosso, psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, em preparação. Desejo a você e a todos que nos acompanham um ótimo final de domingo, uma semana abençoada, para que a gente possa refletir sobre essa fase em que nós estamos. Será que nós já saímos da primeira e já estamos na intermediária? Ou será que nós já estamos na intermediária, querendo, tendo vontade, tendo desejo de passar para a última fase? Lembrando a todos que daqui a pouquinho, às 20 horas, temos a nossa outra série dos domingos, o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa semana para você. Ajude-nos na divulgação do canal, da nossa programação, da nossa web rádio. Ajude-nos na divulgação. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se. A sua ajuda é muito importante para que possamos divulgar o Evangelho de Jesus, divulgar Jesus, divulgar a doutrina espírita. Muito obrigado
um bom domingo e até o nosso próximo encontro, domingo que vem, às 17 horas. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço e até lá.